Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, porque por conta das forças da vida, do que a gente vai vivendo, eu tenho estado um pouquinho afastada da casa fisicamente, mas o coração, eu lhes garanto que está sempre aqui. E na verdade quem aperreia a Franci Carmen sou eu. Estou de férias, Franci Carmen, estou de férias, Franci Carmen, que é para ela me trazer aqui para eu passar um instantezinho com vocês. E a gente resolveu conversar hoje sobre um tema que a gente acha que aparentemente é muito batido, que é a questão da caridade. Até porque é um tema que nós espíritas gostamos sempre de estar falando, tanto a caridade material como a caridade moral. E o sustentáculo dessas argumentações, elas são feitas a partir do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Fora da Caridade Não Há Salvação. E há um item, o item 8, nesse capítulo, que ele é muito específico com relação a isso, onde ele explica, onde ele fala de uma outra, como é que a gente pode dizer, uma outra frase que é muito comum da gente ouvir por aí, que é fora da igreja não há salvação. E os espíritas deram uma outra vertente a essa frase, e não é nossa intenção aqui discutir se é fora da igreja ou fora da caridade, e sim falar da caridade. Mas é a partir dessa frase e dessa necessidade da prática da caridade que surge esse questionamento, que surge essa necessidade da gente avaliar como funciona tanto a caridade material como a caridade moral em nossas vidas. Se nós formos dar uma olhada com mais critério, nós vamos ver que na caridade na caridade material, ela muitas vezes é colocada como a caridade mais fácil de ser feita, né? Por quê? Porque normalmente nós damos aquilo que nos sobra. Existe a época do ano, ou as épocas do ano, em que a gente faz o geral. Eu costumo chamar lá em casa da prática dos 6 meses. Se em 6 meses eu não usei, é porque não me serve. É porque não tinha serventinha para coisa nenhuma. Então vamos ver se tem alguém que precisa, né? Geralmente são roupas, são sapatos, às vezes artigos, utensílios domésticos, quantas panelas, frigideiras a gente não tem, né? E termina, não, isso aqui eu não vou precisar mais, eu vou doar para o pessoal da sopa, vou dar para alguém que esteja precisando mais do que eu, vou levar lá para o interior que eu costumo visitar, né? As roupas, porque elas eventualmente saem de moda, ou porque a gente se expande um pouquinho e já não está cabendo mais dentro daquela roupa, e a gente diz que não gosta, essa roupa já não me cai tão bem, eu já não gosto muito dela. Sapato, né, também tem isso, embora os pés não engordem, mas a gente já não combina muito, e fica fácil da gente fazer a caridade com aquilo que não nos agrada tanto. Comida, né? Também comida é fácil da gente fazer essa caridade, só não o feijão hoje a gente já sabe, e parece que também o alho está entrando no mesmo grau do feijão, né? Não tem mais como a gente fazer essas coisas. Mas, na maioria das vezes, doar comida também se torna uma prática habitual. A gente tem até as épocas, por exemplo, Semana Santa tem a cesta da Semana Santa, no Natal tem a cesta do Natal, e por aí a gente vai fazendo a própria ajuda que é dada. Por exemplo, aqui na Casa do Samaritano tem pessoas que doam muita coisa para a sopa, quem não doa pode aproveitar a oportunidade, né? Para fazer a sopa, é macarrão, é arroz, é frango, é verdura. E essa caridade, ela é fácil. Ela não deixa de ter a sua importância, ela é extremamente importante, porque nós não estamos aqui para acumular nenhum bem, porque do jeito que a gente veio, a única diferença é que a gente vai, porque quando vai alguém bota uma roupinha na gente, quando a gente vem sem nada, né? Então a caridade material, ela é extremamente importante. Quantas pessoas não conseguem ter uma vida mais tranquila, uma vida mais cômoda, tendo uso daquilo que nos sobra? Então nós não estamos aqui de jeito nenhum desmerecendo a importância
dessas doações. Eu virei aqui agora e li ali os brinquedos, eu me lembrei que lá em casa também a gente tinha a prática de um brinquedo que entra, é um brinquedo que sai, porque você não vai ter tempo para brincar com dois. Claro que depois que chega uma certa quantidade, né? Porque quando a gente tem filhos e filhos pequenos, a gente sabe que tem aqueles baúzão que daqui a pouco tem boneca sem um braço, boneca sem uma perna, carrinho sem uma roda, mas não posso jogar fora porque é meu brinquedo de estimação. Mas com o tempo a gente vai conseguindo se desfazer disso. E a caridade material, ela tem essa importância para que nós aprendamos a nos desvincular de certas coisas, de certos bens que são materiais e que vieram para nos servir e não para que nós sirvamos a eles. Então, muitas vezes a gente tem algumas coisas em casa e eu tenho uma dificuldade danada com relação a isso. Essa semana mesmo eu estava ajeitando algumas coisas no quarto da minha filha e havia lá uma boneca. E ela olhou para mim e disse: a senhora não quer doar a Sara? Aí eu disse: não, eu não posso doar a Sara porque a Sara foi a boneca que eu adquiri no ano em que a Sara Menezes ganhou a primeira medalha olímpica. Veja bem, eu não posso doar a Sara. Minha filha já tem quase 13 anos, ela já não brinca mais de bonecas, mas eu não posso doar a Sara por conta disso. E por aí vai. Não posso doar a Bibi porque foi a boneca que ela trocou pelas chupetinhas que ela usava. Então nós precisamos fazer essa caridade material até porque a gente aprenda a se desvincular desses bens materiais. Porque a única certeza que nós temos é da agora. Nós não sabemos se mais na frente nós teremos as mesmas comodidades, os mesmos bens que nós temos hoje. E nós vamos ter que continuar vivendo. E vamos ter que continuar passando por as nossas experiências, quer tenhamos, quer não. Por isso essa importância tão grande. Também é muito importante a gente dar aquilo que nos faria falta. A gente sabe que tem uma passagem lindíssima no Evangelho, onde as pessoas estão fazendo a sua doação no momento de cerimônia religiosa da época de Jesus, e ele chama a atenção para uma viúva que vai até lá e doa aquilo que lhe faria falta. Então, muitas vezes, pode ser que a maioria de nós nunca venha a estar numa situação dessa, mas é bom que a gente esteja com o nosso coração preparado para saber que às vezes existe alguém que está precisando muito mais de determinadas coisas que nós temos do que nós mesmos. Muito mais do que nós poderíamos ter proveito daquilo, outra pessoa teria. E está se falando exatamente daquilo que é material. E a gente vai vendo que aos poucos a gente consegue passar sem aquilo. Às vezes a gente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós passamos por alguns desassossegos econômicos e isso pode gerar uma angústia na nossa vida, porque nós já não conseguimos ter o mesmo chamado padrão que nós tínhamos antigamente. Mas o que nós temos que manter é o nosso padrão moral, é o nosso padrão espiritual. Esse é que tem que ser cada vez mais elevado. O nosso padrão material, ele pode ir e vir numa questão de segundos. Eu gosto de contar essa história, porque quando eu fui morar na minha casa, o meu marido sempre foi muito impressionado com bicho. E pasmem vocês, há aqui algumas pessoas que podem confirmar, que são da minha família. Meu marido criava no quintal da nossa casa uma égua. Meus amigos, uma égua, um cavalo. Nós não tínhamos vizinhos, então o problema do cheiro só era atribuído à nossa própria casa. E aí ele resolveu fazer uma palhoça para que a égua ficasse bem abrigada, né? Tivesse um lugarzinho de sombra para que ele... a propósito, a égua, depois de muitas orações, foi doada à Polícia Militar, tá? Ela está hoje lá, se chama Baronesa. Portanto, ele fez a palhoça de palha mesmo, literalmente. E um dia nós saímos para trabalhar e nós só voltávamos para casa à tardinha, já final da tarde, coisa à noite, já escuro. A moça que morava conosco desceu do carro e foi abrir a porta. Quando ela voltou, ela vinha branca, lívida. Eu disse: criatura, o que foi que aconteceu? Ela disse: queimou tudo. Haviam feito nessa época, agora do ano que é muito seco, uma queimada de um terreno lá perto e uma fagulha havia pego na palhoça.
e não queimou a minha casa porque não era o dia, mas a parte de iluminação foi toda embora. Ou seja, numa questão de instante, eu podia ter perdido minha casa toda. Então nós temos que ter essa conotação em relação ao que é material, porque a gente pode perder a qualquer instante. O que nós não podemos perder é a nossa serenidade, a nossa dignidade e a nossa integridade enquanto filhos de Deus. E a gente tem que saber também que quando a gente faz essa caridade material, nós estamos nos reportando a outra passagem do Evangelho, quando Jesus disse que quando nós dermos água a alguém, quando nós dermos comida a alguém, quando nós dermos remédio a alguém, é como se nós estivéssemos fazendo a Ele mesmo. Qualquer um que nós formos ajudar, nós estaremos ajudando o próprio Cristo. Por favor. Na caridade moral, nós temos, são alguns itens tirados do Evangelho, eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura, que não são palavras minhas, são palavras do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá é dito: a caridade moral consiste em suportarem-se umas às outras as criaturas. Consiste em saber calar, se fazer surdo quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando for humilhado, ser capaz de aconselhar sem julgar. Enquanto a gente está aqui, sentado, olhando para isso aí, nos parece muito fácil, né? Parece que nós somos capazes de colocar isso em prática no nosso dia a dia. Parece que nós somos capazes de levar isso aí, por quê? Porque nosso espírito está imbuído de boa vontade. E se nós somos, nesse último pontinho, no capítulo 17, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem que para mim é uma das mais belas que há no Evangelho segundo o Espiritismo e que deve ser lida regularmente por todos nós, que se chama O Homem de Bem. Nessa passagem, onde ele diz o que é o homem de bem, como se comporta o ser humano de bem, ele diz que em todas as circunstâncias, a caridade é quem é o guia do homem de bem. Só que às vezes, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, por ele ter sido escrito há muitos anos, há mais de 100 anos, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de digerir, de entender, ou até mesmo de trazer essas coisas para o nosso dia a dia. Então, a gente vai fazer uma análise agora de trazer essa caridade moral na prática. Até porque, como a gente leu, a caridade moral, ela é muito mais difícil de ser praticada do que a caridade material. E a gente não pode, de jeito nenhum, transformar o espiritismo num momento de centro espírita. Eu sempre costumo comparar com uma festa, uma grande festa, que todos nós já fomos a um grande casamento ou uma festa de formatura chiquérrima, onde nós nos arrumamos, nós mulheres fazemos aquele vestido lindíssimo para disfarçar tudo, para nos deixar impecável. Nos submetemos a salto 15, bem fininho, sorrindo, sem lamentar de absolutamente nada. Vamos a cabeleireiro, puxamos e puxamos, rodamos, fazemos cacho, tiramos cacho, fazemos sobrancelha, pintamos, ficamos horas sem beber para não tirar o batom que tem que chegar na festa impecável, e a gente tem que se maquiar muito cedo, porque geralmente tem muitas pessoas para serem maquiadas, e nós assim vamos para essas festas, felizes, alegres, satisfeitos, viver um verdadeiro conto de fadas. Então nós não podemos fazer do espiritismo uma festa de vir para o centro espírita, onde a gente vem empolgado, com o coração cheio de boas intenções, vivendo aquela festa maravilhosa do espírito, mas a hora que a gente sai, que chega no carro, mas quem, não posso dizer a palavra, foi que estacionou esse carro colado no meu, que parece que não sabe que eu não sei fazer uma baliza. Espere um pouquinho, a pessoa vai embora também, né? Mas a gente sai daqui do passe, sai flutuando. Mas quando chega lá fora, pronto, acaba tudo. Então, muitas vezes,
nós conhecemos todos esses capítulos, itens, homem de bem e Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, os espíritas serão reconhecidos por muitos se amarem, tudo a gente sabe. Mas e na prática? Vamos levar o que a gente lê, o que a gente escuta para a prática. Então, quando nós estivermos no nosso dia a dia, uma maneira de nós fazermos a caridade moral é manter a calma. E nós temos no nosso dia a dia diversas situações que vai nos pedir para que nós façamos isso. A partir do momento em que a gente acorda, nós somos submetidos a várias situações de estresse. Esse é um nome lindo, um nome que vem do inglês, né, que aqui no Bom Nordeste seria fadiga. A gente passa por uma série de momentos de ansiedade e de fadiga. Mas se a gente não começar a se controlar dentro do nosso próprio dia a dia, nós não vamos estar praticando o Espiritismo. Praticar no Espiritismo não é ser médium, se sentar, é servir de medianeiro para um espírito desencarnado, não é simplesmente fazer uma carta psicografada, não é aplicar um passe, porque a maioria das pessoas não vai fazer isso. A maioria das pessoas não vai psicografar uma carta. A maioria das pessoas não vai dar passividade a um espírito. Gente, eu tenho quase 20 anos de doutrina espírita, eu nunca vi um espírito. Só alguns espíritos de porco que me acompanham assim de vez em quando. Mas espírito desencarnado, não. Embora eu acredite, então eu nunca vou ver, eu sei disso. Então não é dessa maneira que eu vou viver a doutrina espírita. Mas quando eu mantenho a calma, quando eu sou a primeira pessoa que se cala em uma discussão, eu estou praticando a caridade moral. Numa discussão, está havendo um momento de desassossego. Isso aí é óbvio, é evidente. E quanto mais um briga e o outro responde, mais aquilo vai criando corpo. Aquela bola vai crescendo e daqui a pouco a gente não sabe mais nem pelo que está brigando. Vamos fazer o contrário? Começou a briga, às vezes a gente responde, vamos respirar fundo e dizer, não vou levar mais para frente. Vamos resolver de outra maneira? Não, porque a pessoa quer brigar, a gente cala, a gente dá um tempo. É fácil? Não, mas nada daquilo que a gente almeja em conseguir para que nós busquemos a nossa perfeição, vai ser fácil de conseguir. As pessoas que procuram um corpo perfeito sabem o tanto que tem que ralar em termos de academia, o tanto que tem que ralar em termos de alimentação. A mesma coisa nós temos que fazer com nossos espíritos. Mas experimente. Na primeira oportunidade que nós tivermos, vamos ser os primeiros a nos calar diante de uma discussão. Eu já vi um palestrante fazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas bem interessante. Vocês já viram quando a gente passa num carro e o cachorro fica latindo, 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 latindo? Aí você para e o cachorro não sabe o que fazer? Pois é mais ou menos isso que acontece numa discussão que é cortada quando um resolve se calar. Não, mas eu não vou dar razão porque acho que ele está errado. Mas ali não é o momento, muitas vezes, para se discutir o que está certo ou o que se está errado, mas para se amenizar uma situação para que depois ela possa ser analisada com calma. Outra maneira de nós praticarmos a caridade moral é aconselharmos os nossos entes queridos. À medida que nós vamos passando os anos, que nós vamos tendo mais vivência, nós vamos tendo essa oportunidade de poder aconselhar os outros, porque só a maturidade nos dá a vivência. Eu costumo dizer que se o que eu sei hoje da vida, eu soubesse aos 18 anos de idade, eu não sei o que eu teria feito. Porque aos 18 anos eu levantava, dedo em riste, e a razão era minha. E hoje, com a vivência que eu tenho, eu sei que já existe muita coisa que a gente precisa viver para aprender. Não tem jeito. E à medida em que a gente aprende, é nossa obrigação sentarmos com os nossos entes queridos, e aí não entenda-se só família sanguínea, consanguínea, ou aqueles que nos são mais próximos, mas os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Vamos sentar para aconselhar. Vamos sentar para dar a nossa opinião.
não é para impor aquilo que nós achamos que é certo ou que é errado, mas julgar é o pior caminho que nós podemos trilhar em relação a qualquer pessoa. Porque tudo, digo a vocês por experiência própria, tudo o que eu julguei de errado nos outros, eu tive que viver para descobrir por que os outros tinham tomado determinada atitude. Então nós não somos padrões de perfeição, a gente não vem perfeito, a gente vem aprendendo aos poucos. E felizes são aqueles que conseguem aprender com os erros dos outros, né? Porque você não vai precisar errar para aprender. Mas a partir do momento em que a gente já tem esse aprendizado, nós temos essa obrigação de passar isso para os outros com serenidade, com tranquilidade. Mas é bom que nós não nos esqueçamos que tudo na nossa vida é um caminho de duas mãos. Vai e volta. E muitas vezes, mesmo que nós sejamos já mais maduros, nós precisamos escutar algumas coisas das outras pessoas, às vezes até mais jovens do que nós, e que também já têm alguma maturidade. Então, praticar a caridade moral no nosso dia a dia é ser capaz de aconselhar, mas é ser capaz também de ouvir conselhos e de maturá-los, de levá-los para análise. Não é simplesmente dizer, não, você não está certo porque você é muito jovem, você nunca viveu isso. E às vezes, a nossa situação de estarmos envolvidos em um problema nos impede de ver a verdadeira realidade daquelas coisas. E chega uma pessoa muito mais jovem e nos dá um conselho e nos fala alguma coisa que termina nos clareando a vista. Então, essa troca de conselhos, essa troca de conversa entre entes queridos é muito, muito, muito importante. Tem ali o terceiro pontinho de baixo para cima. Ajudar nas tarefas físicas. Eu não botei necessariamente domésticas, porque eu não queria restringir só os nossos lares. Eu acho que tarefas domésticas, elas são inquestionáveis, né? Cada um pode fazer sua parte. Dentro de casa, pode ajudar numa coisinha, pode lavar um prato, pode... eu não sei cozinhar, mas sabe lavar. Tem uma plaquinha que eles agora arranjaram para botar nas casas, foi muito divulgado em negócio de internet, agradeça se seu prato está sujo, porque tinha comida para você comer. Vá lá e lave, né? Então, as tarefas do dia a dia, um ajudar o outro, ver o que sua mãe está precisando, o que seu pai está precisando, o que seu irmão está precisando, fisicamente falando, para estar do lado. Criar vínculos é a coisa mais importante que a gente pode ter em relação às pessoas. Às vezes eu vejo alunos meus que são bem jovens e às vezes a gente está lá na escola e eles dizem assim, eu não vou fazer isso não porque eu vou pagar mico. Eu digo, daqui a 20 anos você vai estar morto de feliz por ter pago esse mico. Porque nós precisamos criar esses vínculos. Então, daqui a 20 anos, onde nós estaremos, com quem nós estaremos? E nós precisamos conviver com essas pessoas no nosso dia a dia para que esses vínculos fiquem, para que essas histórias sejam criadas. Vou lhes dar outro depoimento pessoal. Esses grupos que criaram agora de WhatsApp, na nossa família nós temos um grupo que ele é única e exclusivamente para se contar casos engraçados que a gente lembre de pessoas do nosso passado, de nossos avós, nossos tios, de tios avós. Por quê? Porque esses vínculos eles são importantes. Essas convivências elas são importantes. E quando a gente se une para fazer determinada coisa, eita, mas aqui em casa tá sujo o quintal, vamos varrer junto, vamos, varre todo mundo, depois pega uma mangueira, toma banho. A gente vai criando vivências que vão nos dando uma serenidade na alma, que é isso que o Espiritismo busca. Essa tranquilidade de podermos ter momentos de paz no meio de tantas dificuldades que nós vamos ter que viver. Não esperar reconhecimento nem algo em troca. Tudo que a gente fizer por alguém, que seja porque o nosso coração quis. Às vezes uma pessoa chega pra gente e fala assim, mas você é muito besta.
fulano vive pisando em ti e tu vive fazendo tudo por ele. Aí a gente responde com uma pergunta bem clássica. E? Tá, eu quero, eu me sinto bem. Eu não estou fazendo porque eu quero que fulano faça em troca, porque eu espero que fulano faça alguma coisa por mim. Não, eu estou indo lá, eu estou ajudando, eu estou cooperando, porque eu acho que isso é importante para mim. No Espiritismo, a gente não pode nunca esperar algo de volta, embora tudo aquilo que a gente vá dar, vá voltar. É impressionante. Francisco de Assis, espírito extremamente evoluído, disse uma vez, é dando que se recebe. E é verdade. Não é recebendo que se dá. No Espiritismo, a gente já tem, a gente já vem com o que dá. E em dando, a gente recebe. Agora, nunca esperar pela troca. Eu faço porque isso me faz bem. Quantas vezes a gente compra um presente para uma criança e quando você entrega, o sorriso dela é tão gratificante que para a gente não precisa mais nada. A gente não precisa receber nada de volta. E veja que nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra para trazer os ensinamentos que nós temos hoje, ele nem um instante esperou absolutamente nada em troca. Ele não pedia nada em troca. Pelo contrário, ele dizia para os discípulos dele, vocês vão pregar, onde vocês forem bem recebidos, muito bem, onde não forem, vocês simplesmente vão embora. Não precisa entrar em contraste, não precisa brigar. Mais uma vez, trazendo para o dia a dia. Mas lá em casa, só quem faz sou eu. Ainda bem que tem você, né? Porque se não tivesse nem você, como era que ia ser essa casa? Que seja. Eu me lembro que quando a gente era menino na minha casa, os que são mais jovens, agradeçam aos filtros elétricos, agradeçam aos botijões de gás, de água mineral, porque nós éramos obrigados a encher as garrafas. As garrafas, elas eram de vidro, geralmente eram garrafas de uísque que não eram mais usadas, e aí a gente, em filtro que tinham 2 velas, e a gente ficava lá, os meninos tudo na porta gritando, ei, tu não vai não, vou já, peraí, já está na metade da garrafa. E a gente olhava para a torneira da pia e a tentação era grande, né? Mas o medo da mamãe chegar na hora da gente estar enchendo a torneira era pior. Então, hoje, tem tantas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para suavizar a nossa vida e que nós estamos deixando passar, às vezes por bobagem. Até mesmo essas rusgas, essas pequenas rusgas que a gente tem dentro de casa, elas são para o nosso crescimento. Eu hoje nós somos 4 lá em casa, eu tenho 3 irmãos, nós somos amicíssimos, muito amigos. Mas eu digo para meus sobrinhos, eu digo, não pensem que na infância e na adolescência, nós não tivemos as nossas querelas, as nossas brigas, né, as nossas dificuldades. Mas isso tudo faz parte de uma convivência onde um vai desculpando o outro, um vai perdoando o outro, um vai ajudando o outro e não nos custa nada. E isso nos dá satisfação, porque a gente não tem certeza do que vem amanhã, só tem certeza do que tem agora. E tenho certeza que ficar sozinho não é uma coisa muito boa. Nos custa nada um sorriso, um cumprimento, um momento de atenção. Por que trancar a cara e fazer aquele vinco que tem bem aqui? A gente já vai ter que fazer de qualquer maneira por causa do Sol e Teresina, né? Ainda por ser uma pessoa carrancuda, não é ser falso, mas é colocar na nossa feição, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, um sentimento de mais tranquilidade. As pessoas hoje precisam sentir nas outras um ponto de apoio. E por que não ser nós? Por que eu não posso servir de ponto de tranquilidade para alguém? Eu conheço uma pessoa que ela parece um sol, uma pessoa do meu convívio pessoal, porque quando ela chega, nada para ela está ruim. Se você diz assim, está chovendo, ainda bem, porque o calor estava muito grande. Está fazendo calor, ou que bom, porque a gente pode vestir uma roupa bem levinha. Eu estou com sede, ótimo, porque agora nós vamos comprar água bem geladinha para beber. Eu estou me sentindo tão cheio, vamos embora caminhar, que é para ver se a gente bota
Eu nunca vi um negócio daquele. Não tem tempo ruim para essa criatura de jeito nenhum. E nós podemos trazer um pouco disso para a nossa vida. É porque você não conhece os meus problemas. E você ainda vai arranjar mais um. Quem precisa de mais um problema é professor de matemática, com todo respeito aos meus colegas. Nós não. Nós temos é que estar procurando no nosso dia a dia algo que nos dê satisfação. Você vai acordar nos próximos 25, 30, 40 anos com a mesma pessoa. Por que não nos próximos 25, 30, 40 anos acordar sempre com cumprimento? Bom dia, meu bem. Bom dia, meu bem. Dormiu bem? Um beijinho, cheirinho na cabeça. Bom dia, mãe. E aí, pai? Agora tem um negócio de um velho, né? E aí, velho? Tem um mano também, né? Mano, não custa nada. A gente fazer um cumprimento rápido. Chegou em casa, não precisa ser como foi o seu dia. Não, tá legal, tá bem. Se for um problema maior, a pessoa vai terminar dizendo para você de qualquer maneira. Mas essa coisinha do dia a dia, quando a gente chega aqui no Centro Espírita, a gente sai beijando todo mundo. Eita, negócio bom, né? É beijo, é abraço, é carinho. Aí na hora que você chega em casa, sua mãe lhe pergunta, como é que foi no Centro Espírita? Do mesmo jeito os outros dias. Por que não lá, criatura? Lá é que é o seu cadinho, lá é que é o seu Centro Espírita. Leva isso para tudo quanto é de lugar, né? Um momento de atenção. Uma pessoa que está carente, que vai contar para você a mesma história pela 15ª vez e você já sabe até a ordem. Não custa nada escutar. Ela vai parar. Uma hora ela acaba. Aí você fica... Eu devo ter ouvido o relato em que meu avô foi convidado para trabalhar na prefeitura de Teresina. Ele era um orgulho da vida dele, era ter trabalhado na prefeitura de Teresina. E ele dizia, se eu tenho uma mágoa muito grande com o doutor Ualdo. Eu disse, mas por que, vovô? Ele disse, ele nunca botou uma rua com o meu nome. Eu digo, vovô, mas só se homenageia depois que morre. Ele disse, não, então tá bom. Mas ele foi... Realmente depois se chamava Alberico Leal e mereceu, pelas mãos de Dr. Uol, uma rua. Mas vovô contava a entrada dele na prefeitura, eu já sabia o dia, a hora, quem tinha chamado, como ele tinha assinado o decreto. Mas eu daria um dedinho meu, não, 2, 3, para ouvir ele aqui de novo contar outra vez. E a gente vai perder essa oportunidade? Não podemos. E isso é caridade moral. Isso é a caridade de você deixar a pessoa, às vezes ela só quer botar aquilo para fora. Ah, Eline, mas eu não gosto de escutar os outros, não. Eu sou psicólogo. E depois eu não sei o que dizer. Não diga nada. Não diga coisa nenhuma. Bata no ombro e disse, vai passar. O dia que você quiser conversar comigo, estou aqui. Vamos confiar em Deus. Deus vai dar o caminho certo. Ninguém tem essas respostas. Ninguém tem, eu não tenho, você não tem, mas às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E a pessoa que quer ser ouvida está bem pertinho de você. É uma pessoa do seu convívio, do seu dia a dia. E isso é caridade moral. Isso é ser capaz de se esquecer para ir até onde o outro está, como disse a música e como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Tirado também do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, a caridade moral é para nós a mais difícil de ser praticada, mas é a que mais aproxima de Deus o homem. Deus fica tão satisfeito, Jesus fica tão satisfeito, nosso mentor fica tão satisfeito quando a gente faz uma prática de uma caridade moral, que a gente não tem ideia. Por quê? Porque isso mostra que nós estamos crescendo espiritualmente. A maioria de nós, todos os que já frequentam há algum tempo a doutrina espírita, sabe que nós somos criados simples e ignorantes, como uma folha de papel, sem nada. E nós precisamos escrever uma história naquela folha de papel, a nossa história. Mas essa história é de progresso, é de crescimento, é de perfeição. E é através desses atos, onde nós vamos nos esquecendo,
em prol do outro, que nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus. E essa é a nossa finalidade aqui. É sermos perfeitos, ou quase perfeitos, já que perfeito mesmo só Deus, mas beirarmos a perfeição para podermos chegar diante de nosso Pai um dia, dizendo, eu cumpri sua missão, eu cumpri a missão que você me deu. Lá no terceiro pontinho, podemos praticar a caridade por pensamentos, por palavras, por ações ou orando. A primeira a gente já falou bastante, né? Pela palavra, aconselhando e consolando. Sempre lembrando, gente, que pela palavra é muito importante que a gente não julgue. Ou se a gente vai julgar, que seja aquele julgamento pautado na bondade, no se colocar no lugar do outro. Não seria bem um julgamento, seria mais uma análise, né, de por que a pessoa viveu aquilo ali. Mais uma vez, não é ser condescendente, não é apoiar o erro do outro, mas é ser capaz de entender que essas coisas acontecem e que a lei de Deus é perfeita e que tudo dentro da lei de Deus vai se resolver, mas de acordo com as suas leis. Pela ação a gente também já viu, né? Fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, como Jesus nos ensinou. Essa é uma frase perfeita. Vai fazer com alguém? Se coloque no lugar. Será que eu gostaria que a mesma coisa fosse feita comigo? Gostaria? Faça. Não gostaria? Pare bem ali. Essa é a grande medida. Meu pai uma vez, por várias vezes, ele me ensinou uma coisa que eu acho interessantíssima, com relação a se falar dos outros. O popular falar da vida alheia. Ele diz, você vai falar de alguém, faça de conta que a pessoa está do seu lado. E aí você mede o que você é capaz de dizer, né? Então a mesma coisa se atribui aí. As nossas ações, elas têm que ser feitas em relação ao outro, tendo como medida os nossos próprios sentimentos. E nós temos outra maneira de praticar a caridade que nós não comentamos ainda, que é pela oração, pedindo a Deus que oriente espiritualmente os que precisam. Muitas vezes a gente se encontra numa situação que a gente não sabe mais o que fazer. Nós estamos vivendo em nossos lares ou no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, uma situação que para nós aparentemente não tem jeito. Tudo o que a gente precisava fazer já foi feito. E o que a gente faz agora? Vamos partir para a oração. Vamos pedir a Deus que possa guiar, que possa colocar as pessoas dentro de uma situação tal que aquilo possa se resolver. Me ensinaram certa vez, dentro de um centro espírita, uma técnica que eu acho muito bacana e que já precisei praticar e sei que funciona. Às vezes a gente precisa conversar muito uma coisa com uma pessoa e aquilo nos é muito difícil pela gravidade do problema. Então me foi orientado que a gente peça que durante o nosso sono físico, os nossos espíritos e os nossos mentores se encontrem para que a gente tenha aquela conversa previamente. Por quê? Porque quando a gente sai do corpo, o nosso espírito sai, mas fica ligado, só sai definitivamente se morrer. Então, quando a gente, no sono físico, o espírito consegue se desprender do nosso corpo, a gente fica mais leve e a gente fica mais suscetível a receber aqueles conselhos. Aí a gente acorda e quando acorda, não lembra de nada. Nada do que a gente conversou. Mas a gente vai caminhando, encontra a pessoa e de repente você tem uma intuição do que você deve dizer. Você tem uma intuição de quem você deve procurar. Você tem uma intuição qual a atitude que deve ser tomada naquele momento. E a gente diz, rapaz, mas como é que eu não tinha pensado nisso antes? Não foi você quem pensou. Foram orientações que lhes foram passadas. Então, através da oração, nós podemos ser beneficiados também para a prática da caridade moral. E orar, rezar, seja lá que nome se dê a essa atitude, é uma das coisas mais sublimes que a gente pode ter.
Já foi medida a aura de pessoas que estão em estado de oração, estado profundo de oração, e ela, além de aumentar, é de uma luminosidade imensa. Então, que nós possamos ter também essa outra prática de caridade moral nas nossas vidas, porque também vai ser um meio de ajudar os outros. Para esse tipo de caridade, isso também é palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tipo de caridade, a caridade moral, nós não precisamos usar de nossas posses, apenas nos despir de nosso orgulho. Veja bem, a gente às vezes pode dizer, esse Natal não vou poder fazer nada por ninguém. Aqueles presentes que eu comprava para minha lavadeira, para a copeira, eu não vou poder comprar não, porque o negócio está brabo. Essa crise me pegou, foi de jeito, mas a gente nunca vai poder dizer, eu não vou poder ouvir meu filho, eu não vou poder ouvir minha copeira, eu não vou poder ouvir o meu vizinho, eu não vou poder ouvir meu irmão, não vou poder ouvir meu marido, minha mulher. Por quê? Porque a única coisa que nós precisamos para essa prática é nos despir do nosso orgulho. É nos tirar desse pedestal de que eu sou merecedor de tudo. Eu sou quem mereço as atenções. Os meus problemas são maiores do que todos os problemas de todas as outras pessoas. Gente, cada um de nós só sabe o tamanho do seu problema quando vive. Cada um de nós só sabe onde aperta o sapato quando calça. Isso é a grande verdade. Mas, para que nós cheguemos até o outro, para que nós tenhamos essa paciência, nós só precisamos nos despir do nosso orgulho. Aquele mal-estar que às vezes está em determinado local em que nós convivemos, pode ser acabado por mim mesma. É no trabalho? Vou levar uma garrafa de café. Chá de maracujá da Célia. Peça uma receita, é muito bom. Quem ainda não tomou, lá no fundo, olhe, acaba com qualquer inimizade, com qualquer tristeza. Chá de maracujá resolve, é bom. Ela depois vai dar a receita para vocês. Em casa, faça um bolo, aluga um filme, chama todo mundo para assistir, faz uma pipoca, um din-din. Qual foi a última vez que você comeu um din-din? Chupou um din-din. Nordestino não come din-din, é chupa, né? Aquele din-din de coco que a gente faz. O que é que isso tem a ver com o espiritismo? Tem a ver que a sua alma fica leve. E a sua alma ficando leve, você pode chegar até o outro e pode transformar a alma do outro numa leveza maior também. Não é só o evangelho é importante, importantíssimo. Agora você imagine para uma pessoa que está passando por um problema imenso e você doutrinando com palavras as mais difíceis possíveis. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A pessoa precisa ter uma serenidade para que depois ela possa passar para a parte mais difícil. É aquela história do dar o peixe e depois ensine a pescar. Então, às vezes, nos problemas, a prática da caridade moral faz com que nós precisamos tomar algumas atitudes que aparentemente não tem nada a ver com o espiritismo, mas trouxe tranquilidade, trouxe alegria, deixou a pessoa mais calma, tem a ver com o espiritismo. Aí depois daí a gente vai analisar outras situações, mas para isso a gente precisa entender, eu estou precisando, eu estou muito carente, mas primeiro eu vou fazer pelo outro, porque aí depois vai voltar para mim. Caridade material, caridade moral. Qual a mais importante? Depende. Mas uma pode estar atrelada ao outro. Você passar na rua e abrir a sua bolsa e ter condição de tirar uma nota de R$50 e entregar para uma pessoa e olhar para ela por cima, vai ter muito menos valor do que você tirar R$2 e entregar com um sorriso. E dizer, fique em paz, meu irmão. Ou então, se você não tem nada, a pessoa fala com você, me arranja alguma coisa, você nem responde. Você vira a cara, responda. Rapaz, hoje dá não, sinto muito sair desprevenido. De outra vez, a prática da caridade material associada à caridade moral, ela vai ter um benefício inigualável. Então, não existe qual é a mais importante. Existe a importância de que ambas sejam praticadas.
e de preferência uma ao lado da outra. Nós temos lá ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 5, a seguinte colocação: todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Então, se passar os 7 dias da semana dentro de uma casa espírita, se aplicar passe, se estar numa mesa mediúnica, vir para psicografia, fazer sopa, entregar sopa, ou em qualquer outra religião que eventualmente algum de nós possa vir a frequentar, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, mas se dentro do nosso coração não houver caridade, não há nada. Por isso é que houve essa pequena alteração quando se diz fora da igreja não há salvação. Fora da caridade é que não há salvação. Quando a gente mais uma vez consegue conciliar as duas coisas, ótimo, porque dentro de uma igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, seja uma casa espírita, nós recebemos todas as orientações e nesse momento agora nós estamos todos vibrando do mesmo jeito. Então é importantíssimo para que nós amadureçamos os nossos sentimentos, para que nós possamos entender que é fora da caridade que não há salvação. E nós entendermos também que Allan Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O verdadeiro espírita não é aquele que sabe que dia Kardec nasceu, morreu, a ordem das obras básicas, que ano as obras básicas foram lançadas, não. O verdadeiro espírita é aquele que conhece o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e que consegue, através dele, saber que a cada dia nós precisamos nos melhorar. E que essa melhora, ela vai vir naturalmente a partir do momento em que a gente esqueça quem nós somos para mudarmos o nosso eu através do propósito do outro, através do que o outro pode ser. E Santo Agostinho, que era um padre católico, ele diz o seguinte: aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Então, nós não estamos desprovidos, né? Nós não podemos dizer, eu estou desprovido do que dá, porque até um sorriso, ele é gratificante. Porque um ouvido que escuta é gratificante. Porque uma mão que faz um carinho é gratificante. Porque um olhar é gratificante. Então nós podemos fazer muito mais pelos outros do que nós estamos sequer imaginando, e não são grandes atos. Aqui nós não vamos ser Madres Teresas de Calcutá, nós não vamos ser Irmã Dulces, mas nós podemos ser aqueles que vão trazer a dignidade, a serenidade, a tranquilidade e a compreensão para o nosso círculo, para onde nós estamos, para a nossa família, para os nossos amigos, para onde nós convivemos. Nós podemos ser o raio de luz, de esperança, de tranquilidade, apenas com um sorriso, com um pequeno gesto. E é isso que nosso Senhor Jesus Cristo espera de todos nós. Então, que hoje nós possamos fazer, mais tarde, antes de nos deitarmos, essa meditação e pedir à espiritualidade amiga que nos acompanha, para que nós tenhamos sempre em nosso coração essa certeza de que somos e podemos mais do que realmente temos. Obrigada a todos, que Jesus os abençoe.